Olá, estamos de volta com mais uma resenha do cangaço. Eu acho que o amigo deve ter percebido que o resenha do cangaço era para ter ido ao ar na sexta-feira, mas, por conta do Fórum do Cangaço que vai ocorrer no dia 13 de junho, aniversário da resistência dos moçoroenses ao bando de Lampião, nós deixamos para apresentar o programa hoje, né, uma semana depois, porque nós teremos hoje um convidado e faremos uma resenha diferente. Será um bate-papo com uma pessoa muito especial, muito importante, um professor, pesquisador e que convive diretamente com essa temática. Não sai daí. Em instantes, um bate-papo, uma resenha sobre o cangaço. No Resenha do Cangaço de hoje, uma participação especial, um bate-papo descontraído e um pouco da experiência do convívio de Marcílio Falcão, professor do curso de História da UERN, sócio da Sociedade Brasileira do Estudo do Cangaço, com uma vasta experiência na pesquisa sobre a temática. Com muita satisfação, Marcílio, obrigado, amigo, por ter aceito o convite desse papo conosco. Seja bem-vindo. Emanuel Rodrigues, meu colega de departamento, amigo aí das andanças aí, em busca dos devotos do Padre Cícero, mas também dos cangaceiros e dos beatos, né? Por exemplo, a nossa trajetória ela é marcada exatamente por isso, por esses sujeitos interessantíssimos da história do Nordeste do Brasil e que muitas vezes eles foram transformados em seres tipo mitológicos, em seres fantasmagóricos, né, Lemuel? A todo momento sendo, como é que eu quero dizer, ressignificados, né? Então, estou muito feliz aqui em estar com você novamente, participando das resenhas do Cangaço. Marcílio, você conheceu bem Paulo Gastão, né? Como foi o seu percurso, como foi a sua experiência com Paulo e de que maneira Paulo influenciou o seu trabalho, as suas pesquisas no cangaço? Bom, Lemuel, falar de Paulo é um negócio assim sempre emocionante e memorável, né? Por exemplo, eu e você participamos ativamente. Eu tive o prazer de ter participado de 2 viagens com Paulo, uma para Juazeiro. E Paulo era aquele pesquisador que, mesmo não estando dentro da academia, era um pesquisador que fascinava os pesquisadores pelo vasto conhecimento que ele tinha, né? Paulo tinha um conhecimento e que deixou nos livros dele sobre geografia do cangaço, cangaceiros, política, um conhecimento sobre folclore muito amplo, né? Felizmente, uma partida rápida, né, que até agora não dá para medir para os estudos do cangaço a dificuldade que foi perder Paulo. Você sabe muito bem disso, né? As pesquisas que ele vinha desenvolvendo e tudo mais. Eu conheci Paulo, obviamente, através de você, né, Lemuel? Você me apresentou a Paulo, eu cheguei para ele na época, há uns 17, 18 anos, uns 18 anos atrás, e eu dizia o que eu queria pesquisar, e ele foi do jeito que ele era, né? Não parou de falar um minuto, dizendo fontes, apontando leituras. Então, Paulo era aquele que recebia todo mundo que queria pesquisar sobre a temática do cangaço. E ajudou muita gente, né, nas suas pesquisas. A história do cangaço, pelo menos a historiografia do cangaço, ela tem muito de Paulo, muito mesmo. Independente de quem seja o pesquisador, de onde esteja, o nome de Paulo é lembrado como aquela pessoa que, de fato, fez uma pesquisa muito importante para a área. Então, a minha lembrança
das ajudas que Paulo teve para mim foi exatamente essa. Sugestões, leituras, fontes. Né? Uma coisa que eu sempre lembro de Paulo é quando ele me mostrava alguns livros que eu procurava e que não encontrava. Então, a biblioteca de Paulo, eu não digo que tinha tudo, tem tudo, mas era uma biblioteca que sempre estava ali. Né? Ele muito zeloso, você ia, lia, e Paulo sempre solícito. É essa a lembrança que eu tenho de Paulo, né, de pesquisador. Marcílio, você lembra bem daquela nossa viagem ao Crato, né? Onde nós estávamos desenvolvendo a pesquisa sobre o Caldeirão e viajamos juntos, eu, você e Paulo, e conhecemos lá o padre João Carlos, não foi isso? Isso. Como é que foi, como é que foi a sua experiência naquela viagem, Marcílio? Olha, Lemão, essa viagem foi em 2004, né? Já nós temos aí praticamente 18 anos. A minha experiência naquela viagem foi estar perto de uma pessoa, de um pesquisador capilarizado, né? Paulo era um cara que tinha contato mais, muitos contatos. E até mesmo por trás do pesquisador tinha uma pessoa muito alegre, tinha uma pessoa, como eu já disse, solista. E aquela pesquisa, ali em 2004, nós já encontrávamos as dificuldades de ter acesso à documentação, mas, ao mesmo tempo, era uma pesquisa que era exaustiva, você lembra muito bem, dos dias que nós passávamos nos arquivos, né, digitalizando fonte, mas também era um momento de descontração. Quando o Paulo, na rede de contatos que ele tinha, apresentava um amigo, apresentava um cordelista, apresentava um memorialista. Então, você vai aprendendo assim. Como eu sempre digo, Paulo não estava na academia, mas foi um pesquisador que aprendeu pesquisando. E como é que aprende a pesquisar? Só aprende a pesquisar pesquisando. Técnica, método, aí sim, é um outro protocolo, são procedimentos, mas essas pessoas também tinham seus procedimentos e deram sua contribuição. Principalmente porque eles tinham uma capacidade de, como é que eu quero dizer, de agregar uma rede de pesquisadores muito forte. Né? As pessoas muitas vezes não percebem ou não são vistas, mas existe uma rede de pesquisadores, ao modo desses pesquisadores, que não está agregada à universidade, mas que existe, que faz seus encontros e tudo mais. Né, Lemuel? Então, tem muito desse tipo de coisa, e muitas vezes esses pesquisadores estão aí dentro dessas academias, dessas associações, que deveriam estar mais próximas da universidade. Né? Não que dizer depreciar o trabalho de alguém ou não, mas que seriam trabalhos que têm muito a contribuir, muito a dizer, muito a problematizar. Então, para mim, a lembrança que eu tenho dessas viagens, principalmente da viagem com o padre João Perini, é uma viagem de dizer que você sempre está aprendendo. Né? Aprendi muito com Paulo, muito no Caldeirão, ouvi muito bem as falas de João Perini e aquela coisa, os lugares de fala são importantes, a partir daí você problematiza o que as pessoas falam. Marcílio, o nosso evento, e eu aqui convido você que está nos assistindo para participar do 18º Fórum do Cangaço, do primeiro Diálogos Paulo Gastão e do terceiro Encontro de Saberes Históricos. O evento ocorrerá no auditório da FAFIC, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, no campus da UERN, Mossoró. O evento ocorrerá no auditório da FAFIC. Você pode fazer suas inscrições na secretaria da FAFIC. E, Marcílio, nós teremos segunda-feira esse evento. Eu queria que você falasse um pouco do Encontro de Saberes, que é um evento organizado pelo Grupo de Pesquisa Minemes e que já está em sua terceira edição. Como é que, como é que funciona esse encontro de saberes? O que é que o nosso público pode esperar? Olha, Lemuel, o Encontro Saberes Históricos foi pensado dentro
Grupo de Pesquisa MINEMES, Memória, Ensino, História e Identidade, né, que você também faz parte, e outras pessoas fazem parte, hoje é liderado pela professora Ariana Costa. Esse encontro ele foi pensado para discutir temáticas pertinentes aos pesquisadores do MINEMES. Então, nós temos o encontro a cada 2 anos, né? Nós convidamos professores de outras universidades para fazer suas palestras, fazer suas mesas redondas. Nós temos uma rodada de apresentação de comunicação oral, de trabalhos acadêmicos. E no primeiro encontro foi formação de professores, no segundo encontro nós fizemos de forma virtual por conta da pandemia. Nós trabalhamos com a temática de memória, trabalhamos com memória, né? Memória, política, usos do passado, e agora nós estamos nessa parceria com o primeiro diálogo Paulo Gastão, pensando as pesquisas de Paulo, seus livros, o 18º Fórum do Cangaço, e a temática central é exatamente a violência rural no Brasil republicano, principalmente para discutir, né, e quebrar certos anacronismos que a imprensa, principalmente a grande imprensa, ou até mesmo aquelas pessoas que não conhecem muito bem o que foi o cangaço, chamam de novo cangaço. Não tem nada a ver, é um absurdo você tratar a violência rural no presente com aquele tipo de violência que nós tínhamos ali no mundo rural brasileiro, principalmente no Nordeste, ali entre o final do século XIX e até finalzinho da década de 30, né, Leman? Então, é um anacronismo muito grande, porque as dimensões, as questões de causa, as questões de relação eram completamente diferentes, completamente diferentes. As redes de sociabilidade que esses homens fora da lei possuíam eram completamente diferentes. Então, não dá para você falar de novo cangaço, né? Para nós da história, é uma questão muito anacrônica falar desse novo cangaço. É um outro tempo, são outras relações, são outros sujeitos. E o evento está exatamente para isso, para ser um espaço de diálogo entre pesquisadores, memorialistas, historiógrafos, pessoas que gostam da temática do cangaço, profissionais liberais que não estão, mas que gostam da temática do cangaço, participar dos diálogos, ouvir e problematizar a obra de Paulo, ao mesmo tempo discutir essa grande temática que é a violência rural, e pegando também a temática do Fórum do Cangaço, que são os 95 anos, que se completa agora dia 13, né, do ataque dos cangaceiros a Mossoró. Nós estamos conversando um papo aqui com o professor Marcílio Lima Falcão, do Departamento de História da UERN, campus de Mossoró. Marcílio, um desafio é nós retomarmos as atividades do Fórum do Cangaço, em sua 18ª edição. Não é fácil, já se vão mais de 20 anos da existência da SBEC, Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço, e agora retomando as atividades presenciais com o 18º Fórum do Cangaço. Como é que você avalia, como é que você pensa, como é que você vê o processo de comemoração ou rememoração dos 95 anos da passagem do bando de cangaceiros liderados por Lampião em Mossoró? Lemuel e caros ouvintes, é o seguinte, essa temática ela fez parte das minhas preocupações quando eu estava lá pesquisando sobre as famílias Escócia e Rosado, os projetos que eles tinham, né? Um projeto dos Escócias anterior ao projeto dos Rosados, que começa ali na década de 40, finalzinho dos anos 40, dos Escócia anterior, remete ao século XIX, e quando essas duas famílias, principalmente a família Escócia, estava ali, a partir do seu jornal moçoroense, criando um calendário cívico, né? Na verdade, nós temos um calendário cívico construído a partir das narrativas jornalísticas, e que futuramente, nesse caso, futuramente é século XIX até 1948, com a chegada dos Rosados, o poder público ele passou a bancar como é que eu quero dizer, essas primeiras comemorações. Então, veja, a primeira vez que se comemorou com financiamento público alguma coisa relacionada ao passado de Mossoró
Lemuel e caros ouvintes, foi em 1948, o 30 de setembro, quando a prefeitura banca, abre uma linha de crédito, né, para bancar as comemorações do 30 de setembro. Então, de 1948 em diante, essas comemorações públicas elas passam a ter também o apoio público. E aí vem uma coisa muito interessante, Lemuel, que é o uso do passado. E aí vem a ideia do uso político do passado. E as ressignificações que essas datas passam a ter. Veja só, se nós pegarmos exclusivamente a temática que está em voga, que é o ataque de Lampião-Mossoró, o ataque de Lampião-Mossoró, e a gente discutiu já isso exaustivamente, ele não é apenas um ataque entre Lampião e a cidade de Mossoró. Ele é vendido, principalmente pela narrativa jornalística, como um ataque entre a civilização e a barbárie, entre uma cidade que se dizia moderna e um grupo de cangaceiros, bandidos, criminosos, que representava o que tinha de mais perigoso e selvagem naquele momento. Então, veja só, não é Mossoró contra Lampião, é o que se diz civilização versus a barbárie. Por outro lado, o ataque ele ganha um significado muito forte. O ataque ele não seria comemorado em momento algum se ele não fosse ressignificado. Veja, até a década de 30, só se comemorava ali, numa matériazinha de jornal, Lampião, mais um ano, da página tétrica. Veja, aquilo que era um perigo, Lemuel, antes das forças fazerem frente, né, que tiveram tempo para se organizar, e o nosso cartaz mostra, pela primeira vez, a trincheira da igreja, da casa do prefeito, com fardos de algodão. O ataque ele deixa de ser aquele momento de extremo perigo para a cidade para se transformar exclusivamente em um momento glorioso da cidade. Olha que mudança, Lemuel, meus caros ouvintes. Aquilo que era medo vira um ato de resistência poderosíssimo e que ganha força na década de 70, de 77, com os 50 anos. A primeira espetacularização do ataque de Lampião-Mossoró, já como uso do passado pela prefeitura, foi no governo de João Newton da Escócia, quando foi feita feira de artesanato, quando foi feita uma pequena apresentaçãozinha pública. De 77 em diante, a família que politicamente dominava a cidade ou controlava as instituições públicas municipais, ela investiu pesado na reelaboração de espaços de memória, no caso do museu, e investiu pesado também em outras narrativas e em outras linguagens para esse passado. Em 89, nós temos o primeiro Fórum do Cangaço, né? Eu observei e vi a documentação. Em 93 é criada a Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço, que vai completar 20 anos. E quando você olha para essa trajetória, você começa a perceber que as comemorações elas também estiveram muito agregadas, Lemuel, às discussões que o Fórum fazia, né? O Fórum do Cangaço fazia parte também desse momento comemorativo, mas como uma discussão, como um momento que agregava pesquisadores, que pesquisadores iam para Mossoró para discutir tal. Em 2001, com a criação do Chuva de Balas, na gestão da prefeita Rosalba Ciarline, aí o negócio muda completamente. Né? Completamente. Porque aí você tem a espetacularização desse passado. Esse passado, agora vai ser totalmente público, ele vai virar uma festa. Ele vai ser um espetáculo com uma narrativa que sequer é oficial, vai ser apresentado com um diretor, no caso, o Antônio Abunjanra foi contratado para preparar o espetáculo, e esse espetáculo deveria apresentar uma narrativa para o povo moçoroense. De 2001 em diante, o que nós temos não é mais uma comemoração apenas com discussões de pesquisadores e tudo mais. É, de fato, uma tentativa de tornar uma memória oficial a partir de uma linguagem que pode ser fílmica ou de uma expressão teatral, com uma memória que quer ser oficial. O Chuva de Balas no País de Mossoró tem, de fato, essa função.
fazer com que aquelas pessoas, aquelas milhares de pessoas que assistem aquele espetáculo, se apropriem da narrativa que o próprio poder público quer que ela se aproprie. Entende? Então, nós, enquanto pesquisadores, utilizamos as filmagens, os materiais, as narrativas, os relatos dos diversos diretores que já passaram como temática das nossas pesquisas. Como a cidade de Mossoró, independente de quem esteja no poder, usa o passado, principalmente esse, né, que hoje é muito mais comercializável, é muito mais atrai mais turistas, e a própria estrutura da cidade se modelou a isso, é só olhar Rio Branco, se agregou a outra festividade, que é a festividade junina, como esse pessoal usa esse espetáculo para produzir uma narrativa oficial, ou mantê-la como oficial, e se reencontrar com a população tendo passado como uso político. É isso. Marcílio, o que é que a gente pode esperar do Fórum do Cangaço desse ano? Nós temos aí 3 eventos num só. O evento começa na segunda e vai até a quarta-feira pela manhã. O que é que os nossos estudantes, pesquisadores e pessoas que não são pesquisadoras, mas que admiram a temática, como você mesmo falou, o que eles podem esperar desse retorno do Fórum do Cangaço? Lemuel, nós dois fazemos parte de uma inovação muito grande que houve nos estudos do cangaço, pelo menos aqui em Mossoró. Nós fazemos parte de um grupo que fez parte eu não digo revisionismo, mas que trouxe uma nova historiografia para o cangaço, novos olhares, com novas fontes, com novas discussões teóricas. Então, o que o moçoroense e os pesquisadores que vêm de fora, alunos de pós-graduação, da graduação, das humanidades, podem esperar? Eles podem esperar novas discussões sobre a historiografia que se consolidou, mas também discussões sobre uma nova historiografia. Sobre uma nova historiografia que já aponta usos do passado, que já aponta outros campos, como a linguística, que já traz outras discussões sobre o papel da imprensa, né? Pensando Jararaca como um santo de cemitério, pensando o papel da imprensa e o papel de outros meios de comunicação sobre a fama de Lampião. Então, tem gente da linguística, tem gente da história, tem gente que está discutindo a geografia, tem geografia das religiões, discussão de história e religião, tem gente que está discutindo temáticas afins. Nós teremos uma visita técnica por esses lugares de memória. Quais são os lugares de memória que o Mossoró tem? Teremos análise fílmica. Então, o Fórum do Cangaço, juntamente com o Diálogos Paulo Gastão e os Saberes Históricos, ele foi preparado justamente para dizer que uma temática, né, ela não cansa, ela não para, ela não pode ser vista apenas por um livro, ou apenas por um autor, ou apenas por um viés. O que a UERN e outros lugares de pesquisas estão fazendo é, de fato, produzindo novos saberes. E o Fórum do Cangaço, na sua 18ª edição, é, de fato, um momento de circulação desses saberes, de problematização, né, e de análise sobre o que está sendo produzido, tanto academicamente, como por aquela rede de pesquisadores que eu recentemente falei, que também existe e que tem seus trabalhos e que são trabalhos interessantes. Marcelo, quem são os nossos parceiros? Quais são os órgãos que sempre estão conosco na organização desses eventos? Além da UERN, que tradicionalmente é uma parceira nossa, que sempre apoiou, sempre recebeu a SBEC muito bem. Quem são os outros parceiros que também estão dentro dessa empreitada junto com a SBEC? Bom, Lemuel, os nossos parceiros, eles são parceiros tradicionais, né? São parceiros que, historicamente, sempre estiveram presentes desde o período em que a SBEC é fundada, nos primeiros fóruns, outros vão chegando e vão ficando. Nós não temos parceiros que entraram e que saíram. Os nossos parceiros, como você bem sabe, são parceiros que, historicamente, quando se prepara o evento, quando se leva o evento para essas pessoas, ele diz, não, nós vamos apoiar, nós acreditamos nisso daqui. E
nos últimos anos, 6, 7 anos atrás, a SBEC ela deixou aquela introspecção dela somente por uma rede de pesquisadores e ela entrou, né, para ficar dentro do ambiente acadêmico. A prova disso é que nós fizemos 2 grandes encontros nacionais, de dois, né? Teve o outro que eu não participei, eu falo dos que eu participei, 2 encontros internacionais interessantíssimos, né? Que reuniram diversos pesquisadores. E quem são essas pessoas? Prefeitura Municipal de Mossoró, como eu já disse, né? Que é, desde 1948, não se pode negar, vem bancando, e, na medida do possível, comemorações, mas também, a partir dos anos 80, com o fórum, esteve presente, né, ou cedendo espaço, ou ajudando em material reprográfico e tudo mais, ou em hospedagens e tudo mais. A Prefeitura Municipal de Mossoró, porque o Fórum do Cangaço, para nós, ela não pertence a ninguém, é um evento promovido pela SBEC, em parceria com o ERN, que pertence aos pesquisadores da temática, você sabe muito bem disso, né? É dos pesquisadores, é dessa rede que existe. A Livraria Independência, que sempre esteve presente conosco, né? Ajudando em materiais para a confecção de bolsas, de canetas, né? Todo esse material que nós precisamos para montar os kits. A Livraria Independência sempre é o nosso parceiro ali. Nós temos o Sebrae, que é também um parceiro de todas as horas, nos ajudando sempre a, ao ERN, né, que é a nossa parceira, e os sócios da SBEC, que também nos ajudam na medida do possível, porque manter uma sociedade durante tanto tempo é muito difícil segurar uma sociedade por 20 anos, né, Lamar? É muito difícil. E os sócios sempre têm contribuído para que o Fórum do Cangaço existe, porque dentro da história das pesquisas sobre o cangaço, Mossoró tem um lugar dela, né? É um lugar muito simbólico, é muito simbólico o lugar que Mossoró constrói, principalmente após o frustrado ataque, como se diz. Então, o lugar de Mossoró, e ela constrói seus espaços. O Memorial da Resistência é isso, né? Apesar de sabermos que ele foi feito para o turista, né? Mas isso é outra história e interessa os pesquisadores. Marcílio, já vão, não são 20 anos não, Marcílio, já vão para 30 anos, né? Que 30 anos. foi, Ah, 30 anos. e foi em Em 93, 90 nós anos. estamos em 2022, próximo ano a SBEC completará 30 anos, quer dizer, são 30 anos promovendo, ajudando, discutindo, levantando questionamentos sobre a temática do cangaço e agregando pesquisadores de todo o Brasil. Por isso a importância da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço, que no dia 15, no último dia do Fórum do Cangaço, irá eleger sua nova diretoria, que irá dirigir os destinos da SBEC até 2024. Nós estamos conversando, batendo um papo aqui com o Marcílio, na nossa resenha do Cangaço. Hoje nós não estamos comentando sobre uma obra, mas comentando sobre a temática em geral, com o professor Marcílio, que é um dos coordenadores do evento que começará no dia 13, na próxima segunda-feira, nas dependências da UERN. E eu aproveito e peço a você que nos acompanha, que entrou agora, que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação, dê suas sugestões para resenhas de obras. A gente sempre segue, nós temos a nossa lista de obras, mas também nós acatamos sugestões dos nossos, de quem apoia o nosso canal. Marcílio, vamos caminhando para o final e eu quero abraçar cada um de vocês que tem nos apoiado tanto. E eu passo a bola para Marcílio para fazer aí as considerações finais dessa nova resenha do cangaço, um pouco diferente da tradicional, mas nós abrimos essa sessão hoje
para conversar sobre o Fórum do Cangaço e discutir essas temáticas mais gerais. Com você, amigo, para você fazer o seu encerramento. Bom, Lemuel, eu agradeço o seu convite, né? Você também faz parte lá do evento. E convidar toda a comunidade acadêmica, o pessoal das ciências humanas, o pessoal da linguística, o pessoal da geografia, ciências sociais, aquelas pessoas que gostam da temática, pesquisadores de outros lugares, alunos de pós-graduação, para fazer parte, né, desse evento que foi pensado com muito cuidado e que tem, quando se toca, nós temos uma mesa que é o Batismo de Fogo de Mossoró, faz 95 anos. Então, é uma mesa onde nós vamos repensar a produção historiográfica desse ataque de Lampião e dessas formas de resistência. Aquilo que causou pânico, que tirou a população da cidade, aquele momento em que a cidade se preparou, mas que os cangaceiros entraram, aquele momento ele virou, historicamente, numa resistência, ganhou um formato de comemoração e tomou a praça pública, né? Tomou a praça pública, ganhou uma dimensão e hoje é o maior espetáculo artístico, Samuel, da cidade de Mossoró. Né? O maior espetáculo hoje é o Chuva de Balas no País de Mossoró. Nós, hoje, tem a abertura do espetáculo, vou assistir, a SBEC vai estar lá, vamos ver o que tem de inovação, vamos ver o que as pessoas fizeram, o lugar que Jararaca ocupa, as músicas, todo o figurino, né? Porque eles dificilmente mudam a narrativa. Eles podem mudar ali as cores, podem mudar ali a estética, algumas questões estéticas, mas a narrativa é muito difícil deles mudarem, porque ela já se consolidou ali em certa medida. Então, convidá-los, dizer que o evento é para a população de Mossoró, é para o público, comunidade universitária, e dizer que a UERN está de portas abertas e a SBEC também esperando vocês com seus parceiros e que tenho certeza que nós teremos duas grandes mesas, uma grande discussão sobre o filme, com pesquisadores experientes na temática, uma grande visita técnica e, no final, nós temos certificados de participação, de comunicação oral e o evento vai ter uma boa participação porque as inscrições já estão acontecendo. Elas acontecem na Faculdade de Filosofia, lá na UERN, certo? E todos aqueles que quiserem, nós estamos lá para receber. Teremos livros para serem vendidos a um preço bem acessível. E é isso, vamos tocar para frente, fazer esse evento e se programar para outros eventos, porque o cangaço é uma temática que não para de ser pesquisado e todo momento tem mais pesquisas, mais enfoques e faz parte da trajetória dessa cidade. Né, Mário? Ok, aqui nós estamos encerrando o nosso Resenha do Cangaço e eu quero agradecer mais uma vez os nossos parceiros para o Fórum do Cangaço. O Sebrae, como o Marcílio sempre disse, sempre viu e vê o tema cangaço como uma oportunidade de geração de emprego e renda, de empreendedorismo. E está certo, essa visão está certa. Né? O Fórum do Cangaço inspirou espetáculos como Chuva de Balas. A Prefeitura de Mossoró, que também é nossa parceira, acreditou e acredita no Fórum do Cangaço, porque vê na temática uma possibilidade de desenvolvimento, de geração de emprego e renda. E o setor empresarial, como a Livraria Independência, que sempre nos apoiou e também enxerga na temática do cangaço a possibilidade de mostrar, de dar mais visibilidade ao nome da empresa. E a UERN, sempre nossa parceira, sempre acolhedora, né? E quero já agradecer aqui a direção da FAFIC, a chefia do Departamento de História, a coordenação do MINEMES, o grupo de pesquisa, e a todos e todas pesquisadores e pesquisadoras que estarão conosco aqui a partir do dia 13. Vocês estão convidados e serão bem recebidos em Mossoró para assistir ao Fórum do Cangaço, primeiro Diálogos Paulo Gastão, terceiro Encontro de Saberes Históricos e aproveitar o Cidade Junina.
Um forte abraço a todos e a todas e até segunda-feira, 13 de junho. E até o nosso próximo Resenha do Cangaço. Um abraço e até lá.